Opa, gente, boa noite! Olha nós aqui de novo! Vamos fazer mais um bate-papo aí muito legal. Hoje um bate-papo totalmente diferente, viu? Aliás, né? Todo dia nós estamos com um bate-papo diferente aí, de segunda a sexta. Opa, boa noite, professor aí já entrou. O pessoal já entrando aqui, legal, gente. Fiquem ligados aí. Vamos só esperar a nossa professora. Não saiam não, hein, gente? Espera só um minutinho, daqui a pouco a professora Giorgia já entra. Nós vamos bater um papo aí sobre o idioma italiano. Vamos falar um pouquinho sobre essa língua tão legal, né? Tão gostosa aí de ouvir. E nós vamos ter uma professora aqui de italiano falando com a gente. A comunidade italiana aí vai estar em peso. Então vamos esperar só um minutinho, daqui a pouquinho ela entra. Pessoal, segura aí mais um minutinho. Deixa eu só avisá-la aqui que eu já entrei. Deixa eu só mandar aqui a mensagem para ela. E a gente já começa o nosso bate-papo. Boa noite a todos aqui em São Paulo. Não sei se vocês são de São Paulo, mas que frio, hein? Mas que friozinho que tá fazendo. Meu Deus, só faltava esse friozão mesmo pra gente aqui, né? Caramba, você ficar dentro do apartamento tá mais frio ainda, parece. Diz que lá fora não tá tão, mas dentro de casa fica uma friaca danada. Bem, só mais um minutinho, gente. Tô só esperando aqui. Opa! A professora já tá aqui na área. Priscila também entrou. Aqui também, olha lá, a professora Ângela falando que também tá aí num frio danado. Mas vamos que vamos. Vamos aqui esquentar na nossa live aqui com a professora Giorgia. Opa, olha lá a tela dividida. Boa noite. Buonasera, come stai? Opa, estou aqui, não estou entendendo muito bem italiano, hein? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem? Boa noite, professora, tudo bom? Tudo ótimo, contigo? Tudo bem, graças a Deus. Bastante gente aqui entrando para bater um papo com a gente. Pessoal, boa noite a todos. Nós somos aqui do Boa consultório noite, do pessoal. marketing. Vamos começar o nosso bate-papo. Hoje, já agradecendo a presença da professora Giorgia, que aceitou aqui o nosso convite para vir falar um pouquinho do idioma italiano. A gente vai bater um papo aí sobre a história, um pouquinho da como ela está fazendo aí com os alunos e tudo mais. Professora, obrigado, viu? Obrigado por Eu que aceitar e bater. agradeço. Eu que agradeço você. Primeiramente, queria muito agradecer você pela convite para participar dessa live. Então, muito obrigada. Então, eu sou muito ansiosa porque realmente é a primeira live que eu consigo falar um pouquinho de toda a cultura, também do meu trabalho, de como eu estou Legal. aqui no Brasil. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né? Primeiramente, queria muito te Imagina. agradecer por isso. Obrigado você. Então vamos lá, que eu acho que vai ter bastante história. Professor, de onde você é na Itália lá? Então, eu sou de Vicenza, na região do Vêneto. Para quem não conhece muito Vicenza, conhece com certeza Veneza. São bem perto dali. Eu vim para cá no Brasil 8 anos atrás, então eu nasci, cresci, teve minha vida toda, minha adolescência toda aí na Itália. Só que, como eu explico também para os alunos, para as pessoas que conheço, que no 2014, 2015, tinha entrado como é que eu posso dizer, uma terrível falta de trabalho, certo? Então, todo Tá. mundo com essa falta de trabalho saíram do país. E aí, minha mãe, que está até aqui, tchau, mãe, que é a professora Ângela Moraes, Ah, que ela é legal. brasileira. Ela é brasileira, então ela tinha casado lá. Então, no momento que ela via essa coisa toda, disse: vamos dar um tempo, né? Para até se resolver. Só que a gente chegou aqui. Ficou 2 mesinhos, só que eu queria voltar para a Itália, né? Mas as coisas não melhoraram. Então eu Tá. decidi de ficar. Ah, Então, então pode, a pode. ideia era voltar. Vocês não vieram para ficar aqui assim fixo? Ela sim, ela vou até admitir tudo, tá? Vou falar bem a verdade na cara dela que tá aqui. Na realidade, ela disse: não, Georgia, vamos dar uma voltinha, vamos visitar outros parentes, depois a gente vai voltar. Quando a gente chegou aqui,
Ele é assim, ó, cheguei cansada do voo, tudo. Bom, Jorge, aqui é a nova página da vida. Você vai virar, vai morar aqui. Eu, olha, eu tô meio transtornada ainda do viagem, então não tô realmente entendendo o que tu quer dizer, né? Então ele decidiu de ficar. Então eu assimilei tudo, eu pensei, por que não, né? Eu, na realidade, não viajei, né? Tipo, eu Tá. acabei os meus estudos na Itália, eu comecei logo a trabalhar com a minha família. Então, então, na realidade, eu aproveitei, né? Eu tinha 24 anos. Eu disse, nunca viajei, nunca fui independente, né? Por que não pegar essa oportunidade para ver o que acontece, né? Então, se a coisa dá certo, dá certo. Se não dá certo, volto para a Itália. Então, realmente, ah, uma coisa que eu fiquei muito surpresa aqui no Porto Alegre, que tem muito descendentes italianos. Ah, Então, antes de virar professora de italiano, eu não queria já ser uma professora de italiano. Por quê? Porque no momento que você ensina o idioma, o teu idioma de madre língua mesmo, você tem que saber o português, certo? Então, tipo, não posso. Claro, eu nas aulas falo italiano, mas tem que explicar a diferença de algumas preposições da gramática portuguesa para italiano. Então, decidi trabalhar antes para pegar a conversação do português, para pegar as palavras, tudo, e depois decidi de me jogar na área do trabalho. E tá. teve muito sucesso, sabe? No início, não, porque tu tem que devagar, com calma, divulgar com calma, te fazer conhecer, né? E depois, aí me joguei. Eu entrei numa zona que não era minha, né? Eu saí da minha zona comfort. Mas foi a melhor decisão. Tipo, se eu poderia decidir de novo fazer isso, tudo que eu fiz até agora, iria fazer novamente, porque foi, ó, maravilhoso. Que legal! E hoje você está em Porto Alegre, é isso? Exatamente. Agora sim, na Porto Alegre, na linda Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Que bacana! Professor, então vamos lá, ó. Aí falando do idioma italiano, é muito curioso, né? Um idioma muito bacana, é uma língua Uhum. gostosa da gente ouvir, uma língua rica. E dentro disso, a gente tem muitos dialetos, né? A Itália tem muitos dialetos, porque eu aqui, eu tenho uma relação profunda com a Itália, viu? Porque a minha esposa é filha de italiano mesmo, nascido lá em Pisa. Pisa, se eu não me Oh, engano. era a É minha lá em segunda cidade que eu queria Ah muito lá, morar. olha, olha que bacana. Ele é de uma cidade chamada Colônora. Se eu só não estou falando errado. Chama Não, não, Colônora. não, tá certo. E a, É bem lindo. então, professor, a gente sabe, tem muitos dialetos, até eu vejo eles, os irmãos, conversando. Até entre eles, cada um lá sabe um dialeto. Como é que é a história dos dialetos lá, professora? Conta um pouquinho pra gente. Pegou essa coisa das mãos, né, Léo? Ah, peguei, já tinha. Agora, ah lá, a Pri escreveu, ó, Luca, corrigindo. A Luca morou. A Luca? E, não, é de Luca, o meu sogro. Entendi. Ah, entendi. Eu visitei uma vez toda Pisa. Eu me encantei só com Firenze. Lucca é uma cidade muito pequenininha, muito bacana mesmo, aconchegante, bem rústica. Então, sobre os dialetos, realmente tem muitas cidadezinhas que tem cada dialeto diferente. O que acontece? A Itália bota é dividida em várias regiões, certo? Em cada Certo. região, até dentro em cada região, toda a cidadezinha tem um dialeto diferente. Se tu, por exemplo, vai a Vicenza, eu sou vicentina, então o dialeto vicentino, tá? Pode ser diferente de um dialeto de Tiene, que Tiene é outra cidade que faz parte de Vicenza. Então, todas as frações têm um dialeto diferente. Então, mas até você vai até no sul da Itália, que ali o dialeto é mais diferente ainda. É Nossa. aí que as pessoas são mais curiosas, porque, puxa vida, me pergunto, mas como é que eu falo lá na Itália? Qual é o dialeto certo? Não tem dialeto certo. O certo é você aprender italiano, porque é ali que as pessoas se comunicam. Porque o dialeto, eles se falam entre si, entre os familiares, entre os amigos. Tá. Opa, deu uma travada aí.
Professora, voltou? Voltou? Aê, aê, voltou. Vamos lá, vamos lá. Eu estava falando assim, ó, que o dialeto vem falado entre os familiares, né? Entre os Tá, amigos, uma coisa informal. Agora, para o trabalho, para entrevista de trabalho, para sair assim, é o italiano mesmo. Então, comigo, realmente, eles aprendem o italiano. Agora, obviamente, como eu venho da minha Itália, tá? Conheço várias pessoas, amigos que vêm da sul da Itália, siciliano, romano. Então, assim, ó, eu pego esse dialeto deles, eu acho mesmo engraçado. Então, eu até brinco com meus alunos, porque tem, por exemplo, uma palavra em italiano mesmo correta, que muda a Roma, a palavra. Per esempio, adesso, ok? Che in portoghese è agora. Adesso, tá. adesso, agora, palavra certa. Gramática italiana correta. Só que a Roma, lá eles falam mo. É adesso, mo. Então, às vezes eu brinco com meus alunos, quando, obviamente, não no primeiro dia, porque eles têm que saber os vocabulários, os vocábulos. Então, assim, ó, realmente é uma coisa que eu vou explicando. Mas lá, realmente, tu tem que falar o italiano correto. Aí depois, quando Tá. você vai morar lá, pega o dialeto deles, né? De cada região. Entendi. Mas aí, mas tem um italiano oficial. Você já pegou aqui no Brasil? Você percebeu que aqui também, dependendo da região, a gente não chega a ter um dialeto, né? Mas você já percebeu também que o pessoal tem umas palavras diferentes. Você já percebeu isso, professor? Ah, eu percebi isso quando conheci Fortaleza. Fortaleza, pessoa do Paraná. Eu realmente ali, obviamente, tenho que me acostumar antes do português mesmo, né? Aí depois eu percebi as diferenças de cada estado também. Então é a mesma coisa. Só que realmente lá na Itália é uma seja de região, né? E aqui tem muitos estados. Tá. Então realmente as coisas são bem parecidas entre si. Eu É percebi legal, mesmo. você quer, porque aqui também é muito grande e você vê que você quando você rodar mais o Brasil, você vai sentir mais ainda. Minas, se você vai para o norte, para o nordeste, você percebe uma diferença, mas muito mais no sotaque, não chega a ser um Sotaque. dialeto. O de vocês é bem diferente, né? Parece outra língua. Outra. Eu vejo, tipo, que até me falaram que no Nordeste eles falam até o português correto. Porque aqui no Rio Grande do Sul, eles falam assim, ó, que aqui o importante é se comunicar. Não precisa saber o português. Eu até que eu meio achei meio estranho essa coisa, não saber o português correto. Tipo, como é que você se comunica, né? Mas eu notei que lá são mais certos na gramática mesmo. Eles seguem realmente tudo corretinho. Então, é ainda mais difícil, com certeza, se eu do nada, não sei se para nada de português, ia para lá a conhecer o Brasil. E aí, como é que eu aprendi em português? O português deles é mais correto mesmo. Ah, Verdade. se os gaúchos não falam devagar, eu não entendo. Se os gaúchos não falam devagar, eu não entendo. Ah, exatamente. Eu também, tipo, nos primeiros dias que eu trabalhei aqui, chegaram os pessoal aqui do Porto Alegre, eu assim, ó, eu quero um pingado, que não sabia nem o que era o pingado no início, né? Mas falando tão velozmente que eu disse, só um minuto, mais devagar, por favor. E também, eles assim, ó, como os italianos, uma coisa que eu vejo bem parecidos, não Tá. totalmente, mas, por exemplo, na Itália a gente grita, né? Grita, mas porque a gente está brincando, certo? Então, realmente é o nosso jeito. Até quando eu falo com meu marido, eu levanto as vozes, assim, ele acha que tô brigada, né? Eu tô brigando com ele. Vocês, Não, vocês falam um pouquinho alto, né? Porque eu vejo aqui, quando os irmãos aqui estão falando, olha, é uma gritaria, viu? meu marido É do, é do italiano, então, é isso? é isso aí. E aí o que acontece? Na realidade, é o nosso jeito de brincar, de falar. Depois, obviamente, uma outra coisa característica nossa da Itália é que a gente fala muito veloz, muito mesmo. É tipo, pá, 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 pá. E aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui no Brasil, por que eu falo que acho bem parecido nesse ponto? Porque cheguei aqui no Brasil,
não sabendo falar nada, eu cheguei no aeroporto e vi pessoas assim, ó, gritar alto. Eu disse, meu Deus do céu, aqui aconteceu alguma coisa. E tinha duas pessoas tomando chimarrão. Eu disse, tá, então é essa coisa bem parecidas. Mas realmente culturas diferentes, o jeito de morar também diferente. Mas aqui agora mesmo me sinto em casa. Obviamente, tipo, gostaria de voltar para lá para visitar minha terra porque tenho uma saudade incrível. Mas realmente é uma língua muito rica, muito, 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 muito. Legal. Ô, professora, e é fácil aprender o italiano? O italiano é uma língua fácil, é uma língua complicada aí de gramática, de verbo. É fácil ou é difícil? Então, aqui, ó, depende, né? Porque assim, ó, se tu tem uns alunos que procuram, né, ah, falar ou até procuram reportagem, música, vídeo, assim, então assim, ó, se o aluno também é determinado em aprender tá, uma língua, não é difícil, porque ele está Tá, com o objetivo, né, de aprender o idioma. Obviamente, que não está com vontade, não está assim, ó, motivado, é óbvio que fica um pouquinho difícil, mas tá. realmente, com a minha experiência de profissão, não é não. Porque eu vejo meus alunos muito motivados, eu até ajudo eles a motivar mais, porque o dever do professor também é motivar mais o aluno, para não ser aquela Tá. coisa monóloga, né? Aquela coisa de gramáticas, mas realmente não é tão complicada mesmo, O dependendo dos alunos. brasileiro tem facilidade? Você percebeu que o brasileiro tem uma facilidade ou não? Tem, tem. Tem se ele estudou já um pouquinho da gramática básica. Quem Tá, não estudou muito, aí fica mais difícil, porque tu tem que paragonar as gramáticas italiana e portuguesa, né? Porque se tu já tem um português básico, aprende rápido, porque a gramática portuguesa é ainda mais complexa, muito mais complexa. Eu fico chocada, tipo, da gramática, porque é realmente mais difícil. Então a pegada é fácil, até porque a pessoa, até meus alunos, eles não se rendem conta que eles iniciam a falar italiano comigo. Eles ficam perplexos, com medo, né? Ah, não tenho vocábulo, não sei falar assim, ó. Tu tá falando. Não tá falando fluentemente nos primeiros meses, mas tá já pegando. Tanto que eu decidi, e nessas últimas semanas, de fazer uma aula de conversação com todos os meus alunos, com os alunos que têm já um nível avançado, que já pegaram o básico. Porque assim, ó, notei que eles travam comigo mesmo. Porque assim, ó, tem o exercício do livros, né? Que tu ajuda a tá. pessoa a dialogar contigo. Mas eu vi realmente que fazer uma aula de conversação entre eles, para eles interagir, eles se soltam mais. Então, uma nova metodologia que eu peguei no meu trabalho é isso mesmo. Eles até gostaram, gostaram mesmo. Legal. Tanto que toda semana. Então, realmente não é difícil, não. Não. Não Se a é, pessoa está né? Isso todo mundo fala, que o português é uma das línguas mais difíceis aí gramaticalmente, toda a sua estrutura, não é uma das línguas mais fáceis de aprender, não. E o pessoal procura você, professora, para quê? A pessoa procura mais para aprender o italiano profissionalmente, ou ela quer aprender uma nova língua, é um hobby, ou a pessoa tem alguma herança aí familiar e quer aprender a falar italiano. Por que o pessoal mais te procura? Então, no início teve mais clientes, alunas que realmente me procuraram para conhecer a história do descendente deles, porque tinha os familiares, né, descendentes da Itália, muitos. Aí depois de um tempinho, realmente para fazer a cidadania, a cidadania italiana. Aí o que Tá. acontece? Ali o que acontece? Precisa de um teste B1 agora, que agora realmente colocar em vigor isso. Ah, Para legal. poder pegar a cidadania, os alunos precisam fazer o teste B1. Então, como eu sou especializada em dar para fazer preparar o aluno para fazer o teste B1, O e até teste. dar Tá. certidão, né? Até dar o certificado para o aluno comprovar que ele fez uma aula completa Ah, do básico para ele enfrentar o teste.
Então, realmente, eu tenho mais pessoal, claro, tenho pessoas que já treinavam um pouquinho e pegaram esse momento tá, dessa como é que eu posso dizer assim, ó, confinamento social, porque Ah, realmente agora temos um momento que todo mundo está ficando em casa, então está com a cabeça pensando no que poder fazer para ocupar a cabeça. Então, nesse momento e nesse mês, realmente, muitas pessoas estão me procurando para aprender o idioma, porque eles me falam legal. assim, ó, não tenho nada para fazer, ou seja, estou em casa, fazer minhas coisas, mas o meu tempo livre eu gostaria de aprender um idioma. Então, realmente, eu estou Legal. vendo que tem muita procura disso também. Ah, então quer Então, dizer que essa pandemia aumentou um pouquinho o seu trabalho, então, é isso? aumentou, aumentou, realmente, aumentou. Então, claro, o que mais eu fiquei assim, porque na verdade eu tô com a cabeça ocupada assim todos os dias, eu não percebi essa coisa. Mas estou vendo que com o italiano, o espanhol, realmente as pessoas, para não ficar assim, ó, pirar em casa, sabe? Eles tentam, porque não podem sair, não podem nesse momento. Algum, claro, Verdade. sai, mas que não sai, o que faz? Eu tenho 24 horas em casa. Algumas horas eu tô limpando a casa. Mas aí chega uma hora que não tem nada para fazer em casa e o que eu faço? Bom, Legal. vou pegar uma coisa, um idioma, tá? Para ter uma cultura a mais, para aprender. Eu tenho uma aluna que ela ama aprender, ama. Ela estuda vários idiomas. Então, realmente, essa pandemia deixou a pessoa até motivada, porque vamos lá, isso é ótimo para ti, porque vê que a pessoa com a idade diferente não quer parar de estudar. Uma coisa que eu fiquei. Tanto que eu falei com você, eu tenho uma admiração para você, porque você não quer parar de aprender. Então, isso é uma Legal. ótima coisa. Bacana, você vê, né? Tantas crises, tantas coisas acontecendo, e aí começa aparecendo outros canais, né? Outras situações, as pessoas vão se adaptando. É interessante isso. Os momentos de crise são muito interessantes para a gente ver o movimento das pessoas. E aí, Sim. aproveitando, professora, a pandemia está aí, a gente não pode sair de casa, você não está podendo dar a sua aula. Porque antes, como que era a sua aula? Você ia até a casa da pessoa, a pessoa vai até a sua casa. Como é que funcionava antes e como você está fazendo hoje? Está usando a tecnologia, está dando aula por live? Como é que você está se virando nessa pandemia? Então, essa pandemia eu pensei muito bem, né? Porque assim, ó, antes eu dava aula online para quem mora em São Paulo, né? E a outras que moram aqui em Porto Alegre, ou na escola ou na casa do aluno. Os alunos iriam na minha casa. Só que essa pandemia chegou ali improvisamente. E tem um aluno que ele não gosta de tecnologia, não gosta mesmo. Eu disse, olha, sinceramente, eu também gosto mais em casa, ter mais contato com as pessoas, na escola, assim. Mas pode crer que realmente o Skype, o Zoom são ferramentas muito boas para ter aula, porque tu tem contato com o aluno e o professor tranquilamente. Só que eles dizem, não sei. Vamos fazer um teste. Vamos ver se você não gostar, aí vamos só fazer um intervalo de esse mês até a pandemia parar, para depois continuar. Aí eu decidi fazer uma aula comigo por Skype e aí a Tá, gente não parou, foi contínuo. Então, realmente, antes foi para casa, obviamente, mas depois, vamos assim, ó, primeiro 2 anos era só residência na casa dos tá. alunos. Agora, nos últimos anos, ficou até as aulas mais no online que em casa. Então, realmente, muitas aulas online. Você Online. acha que vai. E aí você acha que vai continuar? Porque é igual você trouxe uma experiência bacana. Tem gente que não gostava, não queria. O problema é que agora não tem outra opção. Ou a pessoa faz online ou não faz, né? Online, exatamente. Não tem outro caminho. Você acha que isso vai pegar, que nem esses que tinham essa resistência, você vai passar a dar mais aula online? O que você está percebendo? Então, eu vou te dizer assim, ó, antes da pandemia chegar, assim, ó, a minha início da profissão, que eram 4 anos atrás, eu era assim, ó, primeiro ano só escola, só casa do aluno. Aí depois, uma minha uma aluna que mora em São Paulo me disse, olha,
eu gostaria, assim, ó, eu conheci essa aluna na escola onde eu estava trabalhando, só que ela Tá. precisava voltar para São Paulo. E ela disse, eu não quero parar aqui as aulas de italiano, eu gostaria de continuar contigo, eu dou aula por Skype, tu tem Skype? Eu falei, olha, não, mas posso baixar, né? Posso fazer isso. E assim, ó, eu dei essa introduzida para os alunos sobre Skype e as pessoas até gostaram. Então, devagarzinho, ainda antes da pandemia, eu vi que o online é uma ferramenta maravilhosa. Porque assim, ó, tu chega em casa a hora que tu quiser, senta ali, toma um cafezinho e tem a tua aula. Não tem essa coisa do trânsito, chegar na hora, sabe? Tipo, cansado do trabalho, cansado dos Boa, compromissos boa. do dia, sabe? Verdade. Então, realmente, a pessoa se relaxa. Tanto que o meu aluno me fala, eu tô sem maquiagem. Fica tranquila, scialla e cavalla, como a gente fala no italiano. Fica tranquila, e pega teu cafezinho, pega tuas Como? coisas Ô, de boa. professora, como que é? Como que é essa aí pra gente usar? Como que é essa frase? Scialla e cavalla. Chala e Scialla cavala? e cavalla. Que Isso tipo é o quê? assim, ó, É tudo. easy. É O que, o easy, que... tipo de boa. Easy, no Ah, inglês, é de não? boa? Chala e cavala é de boa. Isso, scialla e cavalla. Usa Vou scialla e usar. cavallo. Muito bom. Ó, tem uma outra pergunta para a gente, para já engatar no papo. Vamos pensar numa pessoa que é esforçada, que cumpre lá as lições, faz tudo direitinho. Quanto tempo, Hum. em média, para estar já conversando italiano, escutando legal? Quanto tempo uma pessoa começa a amadurecer aí o italiano, professor? Então, como tu falou, se a pessoa é determinada e durante as semanas tem contato diário com o idioma, se eu também tô, nem tô vendo meus cabelos, porque assim, ó, olha, É, eu tô mas falando, assim, você falou aqui no vídeo, né? Que a gente fica arrumando o cabelo, é o que a gente mais não, faz mas na live. tu pode, porque é curto, é meu, não posso, eu fico meio assim, ó, um clown. Mas assim, como eu te falei, se a pessoa está determinada e fica em contato, que eu dou sempre esse conselho para até na aula experimental comigo, eu falo assim, ó, fica em contato com o idioma todos os dias, pelo menos até meia horinha para dar uma lida, assim. Então, no entorno de 7 meses, a pessoa já começa, não é fluente, obviamente, mas já se solta, sabe? Até porque, assim, ó, eu tenho uma metodologia. Quando eu estou com os alunos online, na aula, eu praticamente falo em italiano, sempre só italiano. Tá. Depois, quando a gente contata para o WhatsApp, para ele, porque eu falo para os alunos, qualquer dúvida do exercício que eu te mando para casa, me fala, tá? Então, assim, ó, todas as vezes que eu falo com ele por WhatsApp, eu falo só italiano. Então, ele não pode ter contato com português comigo. Não deixo, sabe? Porque, assim, ó, Legal, assim legal. ajuda mais a motivar. Eu até corrijo sem ofensa para os alunos, não te ofender. Mas vou te Tá. corrigindo, assim você vai perceber que esse erro você não vai fazer mais. Com o tempo, Legal. lá. É bem, bem interessante, porque é igual quando a gente vai para outro país, né, professor? A gente percebe que a gente fica lá uma semana, você já começa a soltar a língua. Por quê? Porque você está direto com aquilo, né? Então você. Um Uhum. problema de aprender aqui é isso. A gente vai, faz a aula, depois perde todo o contato. Aí você tem que aquecer de novo. Legal, a sua Tipo, metodologia é bem bacana. uma minha experiência sobre esse ponto. Eu cheguei aqui no Brasil e comecei a falar um pouquinho assim do português. Aí eu decidi de voltar para a Itália para visitar minha irmã, que naquela época morava lá, e meu pai. Então, assim, ó, eu fui para lá um mês, tá? Do português que eu tinha aprendido aqui, eu cheguei lá, não tinha contato com o português. Eu tinha contato com os italianos, então eu falava só italiano. Fiquei um mês. E quando eu voltei para o Tá, Brasil, esqueci todo o português que tinha pego. Então, realmente, é uma coisa que eu passo para os alunos. Fica em contato diário com o idioma, não perder. Tanto que os alunos que até alguns me procuram, eles pararam na no instituto, assim, a CIRSA, o Escola de Idioma, né? Eles me tá. procuram para manter o idioma. Porque não precisa de saber mais a gramática. Essa parte eles estudaram, é para manter realmente. Então, eles entram em contato até para manter o idioma. Porque eu esforço o aluno realmente a ficar sempre com, claro, obviamente falando aqui no Brasil, obviamente, mas assim, ó, realmente ver os vídeos, música,
noticiário. Então, agora tem a RAI aqui, tem canal da RAI tranquilamente. Então, também isso é bom, porque tem contato. Legal ficar escutando, treinar a audição, né? Ficar escutando a língua o tempo inteiro. É Exatamente. bem legal. Ô, professora, e aí você sabe, né? Você já está no Brasil, daqui a pouco já vira uma brasileira. Você sabe que o brasileiro sabe falar todas as línguas, sabe falar espanhol, sabe falar italiano. O brasileiro, ele é cheio de inventar a palavra. Você, você passa muito por isso? O que você já pode falar pra gente assim que o brasileiro inventa, já sai falando? Porque o brasileiro é criativo, você sabe, né? Olha, na realidade tem muita gíria, assim, ó. Aqui tem muita mesmo. Tanto que na Itália a gente tem muita gíria, mas eu não consigo poder traduzir, né, na gíria Tá. mesmo aqui no português. Eu falo assim, ó, aqui tem bem capaz, e aí, mano, essa aqui, ó, é nóis, tá? Então, assim, ó, tem muita gíria que eu não consigo até traduzir em português, porque realmente tem muita mesmo. Mas eu, por exemplo, ó, sobre isso, eu até, quando eu falo com, por exemplo, quando eu traduzo uma coisa em italiano, o aluno me disse, mas como é em português? E aí, naquele momento, em pânico, eu invento uma palavra. Então, existe uma palavra em português? Não, não existe. Então, eu invento as palavras, porque realmente não tem como. É difícil, tem muitas palavras que não tem como traduzir. E aí, para você responde, fala, ó, é isso aí, acabou, né? É assim, ó, eu não falo assim que é assim, eu faço um exemplo de uma circunstância, de uma situação, para a pessoa entender. Porque, por exemplo, taveiro, não? Não tem uma palavra assim, ó, que poderia ser um português taveiro. Mesmo. A gente usa naquela circunstância. É mesmo? Taveiro? É mesmo. Então, eu ajudo para eles aprenderem a circunstância em um contexto para aprender a gíria. Tanto que às vezes Ah, eu faço até um. tá. É porque um dos erros de aprender outra língua é exatamente esse, né? Quando a gente fica traduzindo, porque não existe, é o que você falou. Muitas palavras não vão ter uma tradução. Então você precisa realmente aprender, Exatamente. ou pegar a narrativa, a história, né? Ou a ideia de que alguma expressão quer dizer, né? Exatamente, porque tanto que é isso que eu falo, tipo, tem muitos professores brasileiros de italiano, tem muitos, aqui poucos nativos. Eu vou te falar, eu não vejo uma diferença assim, tipo, uma coisa que eu acho que é bom ter professores que dão aula de italiano, porque tem mais cultura, mais pessoas, sabe? Só que é uma Ah, diferença mesmo. Para uma pessoa italiana nativa, é um professor que eles ah, a- deixa eu aprender o italiano para os alunos, uma diferença é a cultura. Porque tem muitas palavras que, assim, ó, só nós, na comunicação, realmente tu aprende. Porque no livro didático não tem, por exemplo, chale a cavalo. Chale a cavalo no livro didático não tem, sabe? Então são coisas que realmente até as pessoas me falam, mas quantas, não pode dizer todas as gírias que tem. Tem uma multidão. E aí, mas é isso, sabe? Então, realmente é uma. Essa profissão, para mim, é uma coisa tão legal, porque as pessoas são satisfeitas. Eu vejo que, assim, ó, muito obrigada, eu gosto muito. Então, dá motivação, dá gratificação, sabe? É muito legal, gratificante isso. legal. Muito bacana, muito bacana. Pô, professora, tá vendo? O papo foi rapidinho, já tá dando aqui a nossa meia hora aí que a gente combinou. Passa voando. Mamma mia, A passou gente acha que rápido, vai hein? ser, a gente acha que vai ser tão difícil, passa rapidinho, a gente fala tudo. Então, professora, fala agora um pouquinho de você para finalizar a live aqui. Fala como é que o pessoal te encontra. Quem tiver, você trouxe um negócio legal, né? Quem tiver em casa aí, já meio sem saber o que fazer, vai falar com você. Quem sabe é o momento de aprender uma nova língua, uma nova cultura. Deixa aí todos os seus contatos e finaliza essa live para nós, né? Nós estamos nesse momento aí, não é dos mais fáceis do mundo, mas tá todo mundo que está Uhum. passando por aqui, está deixando uma mensagem aí de otimismo, está deixando Isso palavras aí. legais. Lembrando que depois a gente vai subir esse bate-papo para o YouTube, aí dá para divulgar para todo mundo e assim a gente vai Oba. indo. Então, novamente, tá? Foi um prazer de novo, Léo, realmente muito obrigada, tá? Vou repetir, tá? Meu nome é Jorge Revelin, sou professora de italiano. O meu contato é para o Instagram, prof. Jorge
italiano, tá? Prof de aula de italiano. Aí o que acontece? Eu divulgo meu trabalho assim, ó, para quem está procurando fazer esse teste B1, tá? Que agora realmente precisa de um requisito, de um certificado, vocês podem entrar comigo, em contato comigo. Eu dou a aula Legal. até ter um certificado para vocês apresentar na ACES, onde tem esse Tá. teste B1, tá? Então, assim, ó, me procuram até para svagare, como se pode dizer em italiano, assim, ó, a cabeça para aprender coisas novas, cultura diferente, porque assim, ó, é o maior prazer para mim poder ajudar, né, a afrontar essa situação, né, essa pandemia, num jeito tão assim leve, né? E outra Tá. coisa, todo domingo, toda semana, eu faço um quiz italiano básico, né? Que Ah, que eu, assim, legal. exatamente, porque eu decidi, e nesse momento que todo mundo está fechado em casa, realmente poder até brincar na live. Então, eu faço algumas perguntas, dou algumas opções e o aluno responde. Então, esse aqui é um quiz que eu faço todo domingo. Então, realmente pode entrar em contato comigo para mais informações sobre os cursos, sobre até participar nas lives que eu faço todo domingo. Então, é isso. Qualquer coisa, tem que contato comigo no Instagram. Muito bom, muito bom. A gente vai deixar todas as informações aí, o pessoal que está Uhum. precisando dar uma arejada na cabeça nesse momento aí, com Isso. certeza vai te procurar. Professora, brigadão, Eu valeu. que Como é que agradeço fala? você. Como é que fala até logo, até breve? Como é que é em italiano mesmo? Tem muitas, né? Mas assim, ó, Ah, tem a uma, pelo presto, meu. Vamos ver se eu acerto. Arrivederci. Tá certo ou não? arrivederci, arrivederci, perfetto, perfetto. Então, gente, um abraço a Arrivederci. todos. Um abraço. A sua mãe, que é a Ângela Moraes, é isso? A Sì, professora? Ela. Professora Ângela Moraes, obrigado a todo mundo que passou por aí. Muitas outras pessoas vão assistir Muito depois. obrigada. E Ciao valeu, viu? Boa Douglas, sorte. ciao Douglas. Ao Douglas aí, ó. Tchau. Ciao, 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 ciao. Ciao. Tchau. É isso aí. Gente, obrigado. Valeu, professora. Cuide-se aí, cuide-se da família. Isso tudo vai passar, né? E a gente vai voltar ao Isso, normal. isso. Isso aí. Un bacione, ci vediamo. Grazie mille di cuore e a breve. Aê, tchau, gente. Obrigado. Valeu. Fiquem todos Ciao, com Deus ciao, aí. Tchau, gente. tchau. Buona notte, una buona notte a tutti. Ciao, ciao. Tchau.